Jeremias capítulo 2, verso 4, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo privilégio que temos de, pela segunda vez, no dia de hoje, ouvirmos a Tua voz. Queremos, Senhor, aprender com a Tua palavra, queremos edificação, queremos que o Teu Espírito Santo faça isso em nós. Não queremos compreender uma palestra, um discurso, apenas com a nossa mente e intelecto, mas queremos ouvir espiritualmente, queremos discernir espiritualmente e queremos, Pai, mudança na nossa vida, queremos colocar em prática, queremos fazer melhor, queremos prosperar. Ó Senhor, que a Tua palavra flua nessa noite, que eu seja o Teu instrumento, que o Senhor me use de acordo com a Tua vontade, com graça e unção, para que eu possa ministrar a Tua palavra nessa noite. Assim, meu Deus, oramos agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Queridos, não sei se vocês já passaram ou até estão passando por essa situação, mas eu acredito que é muito ruim estar envolvido numa disputa judicial, né? Talvez você já tenha sofrido isso, alguém processou você pessoalmente, né? E você teve que passar por aquele incômodo todo, né? Procurar um advogado para te defender, comparecer no fórum, todas aquelas situações. É uma situação incômoda, né? Não é legal. Eu, apesar de nunca ter sido envolvido numa causa judicial, especialmente contra mim, mas já quando era empregador, já tive que ir, né, ao fórum trabalhista para ações com funcionários, né, causas trabalhistas, mas era contra a empresa. E naqueles momentos você observa como é, né, o modus operandi, né? É um ambiente ruim, um ambiente pesado. A sala de audiência fica cheia, a sala é aberta, entra quem quiser. Se você estiver sem fazer nada, né, quiser ir num dia num fórum e entrar lá, ter essa experiência, né, entra lá numa sala daquelas lá, senta e assiste. Você vai poder fazer isso porque é público, é aberto para todos, né? E você vai ver o desconforto que é de ambas as partes estar envolvido num litígio, numa causa, numa disputa judicial. Mas a verdade é que Deus revela através dos profetas, não somente de Jeremias, mas todos eles, revela as suas demandas contra o seu povo, os seus litígios, as suas contendas. Deus tem contra o seu povo. Isso é algo que a gente precisa também entender essa noite. Nós somos povo de Deus. E Deus tem litígio contra alguns de nós. Contra o ímpio, a gente já sabe perfeitamente que ele tem, não é? O ímpio está debaixo da ira de Deus. Como nós ouvimos aqui, Deus nos ama, Deus ama. Sim, Deus ama a todos da mesma maneira, mas, apesar de amar, isso não é licença para uma pessoa que está
em desobediência, não receber punição, né? Se não se arrepender, não é motivo, porque Deus ama, e não receber a merecida punição. Então, como a palavra diz, aqueles que não se rendem a Jesus, eles já estão julgados. Essa é a verdade, porque Deus ainda tem essa contenda, esse litígio com o ímpio. Mas o que a gente vê várias vezes na palavra de Deus, nos livros dos profetas, é que Deus tem contendas, demandas contra o seu povo. Aqui a gente viu uma, e eu queria que você abrisse lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, vamos ver mais um exemplo de Deus, né, falando através de um profeta, de uma contenda com o povo. Diz assim, Oséias 4:1, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Aqui no livro do profeta Oséias, falando da corrupção geral do povo, né? No versículo 2 você vai ver que ele menciona o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Mas veja, pessoas, ele está falando ao seu povo. Então há uma contenda de Deus aqui em Oséias. Agora abra lá em Miqueias. Miqueias capítulo 6, versículos 1 e 2. Miqueias 6, versículo 1 diz assim, ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Então veja, nesses dois exemplos que a gente viu, e mais em Jeremias, Deus falando que ele tem contenda, controvérsia, ele tem uma causa, não é? Ele tem algo contra o seu povo, ele tem um pleito. Todas essas palavras trazem menção a uma disputa judicial, a um litígio, não é? E nessas demandas, nesses pleitos, se você já teve também curiosidade de ver, quando alguém entra, né, ou reclama alguma coisa contra você, ali vem escrito os motivos, por que que ela está entrando, né, contra essa ação, porque ela tem uma contenda contra você, o motivo dessa contenda, ela vai colocar ali as razões do porquê ela está entrando com esse pleito contra você, ela vai também colocar as suas alegações, ela vai ali, né, trazer argumentos, ela vai expor ali algumas coisas, ela vai detalhar os desvios, as condutas, ela vai colocar os argumentos, ela vai colocar tudo isso ali, e por fim, no fim desse processo, desse documento, ela vai colocar o pedido, o que ela deseja, o que ela quer. Às vezes contra nós é uma reparação pelo erro, às vezes é cadeia, né? Se for um crime, às vezes é cadeia. Se for alguma, né, compensação financeira, ó, a causa dá-se um valor de tantos mil reais, enfim, tem ali um pedido. Quem entra com alguma coisa, quem faz esse pleito, tem que ter um pedido no final, tá? Então, Deus também aqui, na palavra de Deus, você vai ver também exatamente o mesmo processo, o mesmo procedimento. Há os motivos, por que que Deus está entrando ali, né, em contenda, em controvérsia com o seu povo, as razões, o povo abandonou, o povo não quis mais saber de Deus, o povo o ignorou, o povo desobedeceu. Deus, dando as alegações, ele vai dizer as coisas passadas, ele vai dizer qual era o pedido dele, qual era a lei, o que diziam, né, os mandamentos. Deus vai colocar ali os desvios do povo, né, os pecados dele, as condutas erradas, Deus vai colocar tudo ali. Mas o diferente de Deus, do litígio de Deus e da contenda dele, que diferencia da nossa contenda secular, terrena, é que Deus não pede a sua condenação. Deus não pede a sua cabeça. Deus não pedia a cabeça do seu povo. Deus sempre tinha como pedido, arrependa-se, converta-se,
volte para o meu caminho, volte para o Senhor. Esse é o pedido de Deus. Deus não está colocando, eu quero que ele morra, eu quero que ele seja pendurado, eu quero que arranque as tripas dele, eu quero que isso... Não, Deus entrava em contenda com o seu povo e colocava tudo aquilo, mas no fim o pedido era, volta para mim, se arrepende, converta-se dos seus caminhos. Ele vai falar isso, inclusive, no capítulo 4, olha só o que ele diz, ali no capítulo 4, se voltares, ó Israel, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim. Ele sempre diz, volta, se arrependa, volta para mim. É isso que ele diz no capítulo 3, no verso 14, convertei-vos, ó filhos rebeldes, porque eu sou o vosso esposo. Deus sempre dizendo, o pedido, o desejo dele, volta para mim, se arrepende, vê de onde você caiu, volta atrás, volta à prática das primeiras obras, como também Jesus escreve, manda João escrever nas cartas do Apocalipse, e ele diz, se você não fizer, aí sim, não tem jeito, se você não desejar, se arrepender, se converter, aí a consequência vai vir. Mas o pedido de Deus é sempre a conversão, o arrependimento. E como eu disse, o desconforto desses pleitos, dessas contendas, é que é público, Como eu disse, você pode entrar na sala e assistir. Quando eu chegava cedo, às vezes eu sentava na sala de audiência e ficava assistindo as outras, que tinham antes de mim. E aí eu sabia de tudo, todos os podres do cara lá. O advogado de acusação falando, as testemunhas, não, porque ele fazia isso, fazia aquilo outro, tal. Era aquela exposição, do que está entrando em litígio contigo. E também é assim, aqui na Bíblia, é público. Se você entrar lá, você vai ver o que o cara está acusando o outro. Isso é uma exposição, para todos, da sua conduta, das suas práticas. É algo muito ruim, é algo muito desconfortável. Todo mundo fica sabendo do que você está sendo acusado, ainda que seja injustamente, até ser provado. Muitos vão ficar com uma má impressão, com uma visão errada, um conceito errado do que é você, de quem é você. Então é muito desconfortável isso. E quando a gente olha para os pleitos de Deus, há uma diferença também dos pleitos humanos. A diferença é que quem está pleiteando também vai julgar. Essa é uma diferença também substancial, porque secularmente, irmãos, quem está pleiteando não vai decidir. Mas, em se tratando de Deus, ele está em litígio com o seu povo, e ele é o juiz. Ele está na posição de juiz. Então, com esses litígios, vamos dizer assim, Deus quer provocar o arrependimento. O que ele quer promover em nós é a conversão. Se arrepende, converta-se dos seus maus caminhos, volta para mim, sai dessa, volta atrás. Mais uma vez, povo de Deus. Irmãos, algo que a gente precisa também pensar será que eu, como povo de Deus, será que Deus tem algum litígio comigo? Será que Deus tem alguma contenda? Quando ele escreve as cartas lá em Apocalipse, tinha uma igreja que se achava tal, se não me engano é Esmirna. Pensas que és rico, és rica, mas não sabes que és pobre, miserável e nu. Então tem gente que acha que não tem nada de errado, que está tudo bem, mas quando Deus revela, Deus diz assim, olha, eu tenho algo contra você, eu tenho isso, isso e isso, na verdade eu tenho um litígio contra você, eu tenho que colocar isso, tenho que expor isso para todo mundo, porque já não consegui de outras maneiras. Então aqui, quando o profeta falava, era para todos, toda a nação ouvia o litígio de Deus contra eles. Então, nesses litígios, Deus mostra a conduta que ele reprova. Deus coloca os seus argumentos e também coloca, como eu disse, o seu desejo na reaproximação. Então a gente vai olhar hoje para essas razões aqui no capítulo do profeta Jeremias, para a gente aprender sobre isso. O primeiro ponto que eu separo é que Deus mostra
o amor por seu povo e as suas bênçãos. A primeira coisa que ele coloca para o seu povo é exatamente isso. Os versos 2 e 3 do capítulo 2 de Jeremias diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Eu já disse em outras oportunidades, aos irmãos que esse capítulo de Jeremias, para mim, é muito emblemático. Deus falou comigo, particularmente, de uma maneira muito clara, em sonho, até brinquei com o pastor Paulo, que hoje de manhã ele mencionou a passagem de Atos, que diz que os jovens terão visões e os velhos sonharão. Eu falei para ele: ainda estou na visão, tá? Não estou sonhando ainda não. Jovem tem visão, velho é que sonha. Eu ainda não estou sonhando. Mas, brincadeiras à parte, num sonho, Deus me disse de maneira bem clara: os livros dos profetas são de grande sabedoria. Em Jeremias, capítulo 2, versículos 1 e 2. Só isso. Então, essa passagem, capítulo 2, para mim, Jeremias, o início do livro do profeta, para mim, é muito emblemático, porque Deus falou comigo sobre esses versículos, e aqui ele está dizendo exatamente isso. O povo Deus é como se estivesse fazendo de uma lembrança, sentindo saudades, se é que isso existe, Deus sentir saudade, mas ele diz: lembro-me de ti, da tua afeição. Eu me lembro, eu sinto falta quando você andava comigo, do teu amor, eu me lembro do teu amor, como noiva, quando você me seguia no deserto, numa terra em que não semeava. Deus demonstrando, revelando um anseio por ter a comunhão restaurada. Deus mostrando a esse povo as suas bênçãos, o seu amor por eles. E aí ele coloca que Israel era consagrado ao Senhor, eram as primícias da colheita. Quem devorava, quem fazia mal a Israel, se faziam culpados e o mal vinha sobre eles, ação de Deus. Então Deus mostra logo de cara o amor pelo seu povo, mesmo estando em litígio. Deus diz a eles: olha, eu quero restaurar minha comunhão contigo, eu me lembro do relacionamento que eu tinha com você, eu desejo isso de volta, e eu te cobria de bênçãos, eu fiz muita coisa por você, e agora você me abandonou, e eu sinto falta, porque Deus coloca aqui que ele é como um agricultor cuidando da colheita. A colheita, as primícias, a primeira colheita era mais importante para o agricultor, e ele cuidava com muito carinho até o momento dele fazer a primeira colheita, as primícias. Então Deus revela o seu cuidado com o seu povo, assim como um agricultor cuida da sua colheita. Ele vê se tem alguma praga atingindo, se ela está desenvolvendo, se ela está protegida, se ela está saudável. É assim que o agricultor cuida da sua colheita. E aí a gente olha para o fato de que um Deus tão bondoso, tão poderoso, tão misericordioso, trocado por nada. Eu vi aqui a ministração do Lucas no louvor, ele dizendo que às vezes a gente troca Deus por coisas sem valor, por coisas vazias, O próprio texto vai nos dizer isso também. Coisas que são nada, são nulas, diante de um Deus tão poderoso, tão bondoso. Olha o que o verso 5 diz: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Deus dizendo: que mal eu fiz, o que de errado eu fiz para os teus pais, para os antepassados de vocês, o que foi que eu fiz para que vocês de mim tenham se afastado? Eu que tirei vocês da escravidão, levei vocês a uma terra que eu prometi dar, eu que cuidei de vocês, que mal eu fiz
para que vocês tenham me abandonado e indo atrás de coisas vazias, coisas que não têm valor algum, coisas que são nulas. Então, é o retrato de Deus, é algo que é difícil para a gente entender, mas é a verdade que acontece. E quando no texto diz ir após alguém, esse ir após alguém tem o sentido, o significado de ser um serviçal, de ser um lacaio. É exatamente esse o sentido. Então, quando ele diz que foram atrás, indo após a nulidade dos ídolos, eles estavam servindo a esses ídolos, a alguém que nada fez por eles, que sequer existia, não fazia milagre nenhum. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 16. Veja o que diz Deuteronômio 31, verso 16. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Deus então já havia dito isso para Moisés: esse povo vai me trair, esse povo vai me abandonar, ele vai se prostituir com os povos ao redor, ele vai ir atrás de deuses estranhos, vai servi-los, vai se contaminar com eles e vai me deixar, vai anular a aliança que eu fiz com eles. Então, Deus fala isso do seu povo. E aí, irmãos, a gente precisa também pensar, né, no âmbito da igreja. Será que a igreja, o povo de Deus, que é a igreja, será que também alguns estão indo após, servindo como lacaios de deuses estranhos? Será que estamos abandonando o Senhor, indo atrás de ídolos nulos, de coisas sem valor algum, de coisas transitórias, coisas terrenas? O que ele diz, né, no capítulo 3, do versículo 23 ao 25, vamos ler ali em Jeremias 3, do 23 ao 25, ele diz assim: na verdade, os outeiros não passam de ilusão. Olha só o que diz o texto. Nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Veja o que é a nulidade das coisas, a transitoriedade. Ele diz aqui, na verdade, os outeiros não passam de ilusão. Olha só. Ele reconhece que as orgias das montanhas, tudo isso, na verdade, é ilusão. Como diz Salomão, tudo é vaidade, tudo é vazio, não tem nada. É tudo nulo. E aí ele diz, ele reconhece, né, que são deuses nulos, tornando pessoas nulas em coisas transitórias, oferecendo coisas que não têm valor, oferecendo, às vezes, alguma vantagem, entre aspas, e aí tirando o povo do seu caminho, tentando convencê-los com coisas transitórias, com coisas que passam, coisas que depois, no momento até, são prazerosas, mas depois vem um sabor amargo. É a ilusão, é o que ela provoca, as orgias e todas as outras coisas, né? O pecado, a coisa vergonhosa, como ele diz aqui, devorou o labor de nossos pais. É o que o pecado faz, irmãos. O pecado devora o que você tem, devora a sua vida, o seu caráter, a sua família, devora tudo. Diz a palavra que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado, a sua paga é morte. Então, é isso que deuses nulos têm feito também no meio da igreja.
também com pessoas do nosso meio, tornando elas nulas, fazendo com que elas vão atrás de coisas que não têm valor algum e tornando elas nulas também em coisas que depois elas vão ver que não preencheram, não deram a satisfação, não tiveram retorno. É isso que provoca o pecado. Deus mostra que Ele concedeu bênção num lugar bom, mas foi abandonado. Voltando lá ao capítulo 2, no versos 6 e 7, ele diz assim: e sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Olha o que Deus diz ao seu povo. Ele concedeu uma bênção, mas o seu povo, tendo abandonado, transformou a bênção em maldição. Amados, se você não sabia, fique sabendo agora. Deus pode te dar uma bênção, um lugar bom, algo muito bom, mas se você não cuidar, se você não estiver centrado na vontade de Deus, se você não estiver reconhecendo, porque ele diz aqui que sequer o povo perguntou, é como se de fato tivessem esquecido. Onde está o Senhor nosso Deus? Ou seja, abandono total. E se você não tiver esse cuidado com a bênção que você recebe, tudo isso pode se tornar em abominação. É o que Deus diz, transformaram a sua herança em abominação. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, já teve algum exemplo assim, mas para ilustrar, eu ainda nem falei para ela, minha esposa está ali atrás. Um dia, a nossa área, a gente está fazendo obra em casa, os irmãos sabem como é que é obra, né? E a nossa área, muito bonita, tem várias plantas ali, uma coisa legal, é uma bênção. Mas o negócio estava tão bagunçado, tão sujo, que aquilo me irritou. E aí eu peguei uma máquina para fazer uma limpeza, demos uma faxina geral. E depois que ficou tudo limpo e tratado, aquilo voltou a ter um brilho, voltou a ter um valor, uma admiração, Eu olhei para aquilo com outros olhos. Falei, poxa, que legal. Agora não estou mais com raiva. Antes eu estava com raiva da área, das plantas, de tudo aquilo. Ou seja, algo bom, algo bonito que Deus nos deu, mas pela falta de cuidado, pelo abandono, as coisas acabam sendo abominação para a gente. Acabam sendo um estorvo. E aí, irmãos, não é legal conviver com isso. É um momento de você cuidar, é um momento de você limpar, é um momento de você restaurar, para tirar aquilo da fase de abominação e trazer novamente para a fase de beleza, para a fase de bênção. É assim que nós devemos encarar as coisas. A sua família, o seu trabalho. Se você abandonar a coisa de tal maneira, aquilo vai virar para você uma abominação. Aquilo vai ser uma maldição na sua vida. Mas, na verdade, o plano de Deus era a bênção. Era beleza, era paz. Era uma terra boa. Mas, por causa desse abandono, aquilo virou uma abominação. Então, o que era para ser bênção, torna-se um desastre. E, na transitoriedade do pecado, Deus não é lembrado. É o que ele diz aqui. Sequer perguntaram, onde está o Senhor nosso Deus? Quando nós estamos na transitoriedade do pecado, no pecado passageiro, momentâneo, você lembra de Deus? Você não lembra. Você esquece que Ele existe e segue aquele rumo. Mas Deus, Ele está acompanhando. Deus está olhando, observando. E Ele está vendo, o meu povo me abandonou. O meu povo foi atrás de outros ídolos, de outras doutrinas. Então, Deus sequer é lembrado nesses momentos.
é o litígio de Deus contra nós, porque o pecado contaminou a terra. O verso 7 do capítulo 2, que nós lemos, ele diz de novo: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Ora, o pecado, quando entrou ali, a desobediência, eles tornaram a terra fértil, um lugar que deveria dar frutos bons, que deveria ter paz. Ele entrou ali e contaminou tudo. Depois de teres entrado nela, contaminaram e aquilo se tornou uma abominação. É o que o pecado faz, irmãos. É o que o pecado faz na nossa terra, na nossa família, na nossa vida. Uma vez que ele entra, ele contamina tudo, corrói tudo, deturpa tudo, torna tudo insuportável, torna tudo desgostoso, e é isso que ele produz na nossa vida. Então, Deus está também dizendo a esse povo que eles estavam usando uma terra, mas que continuava sendo dele, de Deus. Volta lá comigo, né, lá no Pentateuco, no livro de Números, no capítulo 35. Vamos ler o que é que Deus diz, lá no versículo 34 do livro de Números. Números, capítulo 35. Deixa eu achar aqui. Números 35, verso 34. Deus diz assim: não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Deus diz assim: eu vou dar a terra para vocês, mas vocês não podem contaminar essa terra, porque é a terra na qual eu habito. É onde eu estou, onde eu estarei. Então vocês não podem contaminar. Vocês usam, mas ela ainda é minha. Eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Deus então estava dizendo ao povo: vocês vão usar a terra, eu vou dar a vocês, mas vocês não podem fazer mal dela. Vocês não podem estragá-la. Vocês não podem abandoná-la. E eu posso dizer também, sem nenhum erro de interpretação, que Deus também diz a mesma coisa com relação à igreja. A igreja é de quem, irmãos? Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja ou a igreja dele? Dele. Ele diz contra a minha igreja. A igreja é dele. E se é dele, ele habita no meio da igreja? Habita no meio da igreja. Ele está no meio da igreja. Então ele diz: vocês não podem contaminar o que é meu. Isso aqui é meu, eu habito no meio dela, habito no meio de vocês. Vocês então não podem transformar a igreja em abominação. E como tem igreja abominável, a gente nem pode chamar de igreja. Como tem no meio das igrejas boas, no meio da igreja pura, como tem joio. Como tem joio seguindo aí o caminho desse povo em litígio com Deus, e Deus tendo com eles essa controvérsia. Então Deus diz: não deixe o pecado contaminar a minha igreja. A igreja dele, tenha cuidado, tenha zelo com ela. Então Deus também nos deu vida, corpos, tudo mais. Deu família para você, deu trabalho, tudo ele te deu. Mas para que você não contamine, para que você não torne aquilo uma abominação. Continua sendo de Deus. Deus colocou na sua mão. Cuide com zelo, faça prosperar, mas faça o melhor. Não deixe abandonado, não deixe largado. E principalmente quando nós falamos de pecado, como eu disse, o pecado tem um poder de apodrecer tudo. Abra lá comigo no Salmo número 32, é um salmo também bastante conhecido. Salmo 32, versículo 3 ao 5. Olha só o que diz a respeito do pecado, né? da putrefação do pecado. Salmo 32, verso 3, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão
de estio, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja o pecado, o poder, a consequência do pecado sobre a vida de Davi, enquanto ele manteve os pecados calados. Os pecados acabaram envelhecendo os seus ossos, acabaram trazendo podridão aos seus ossos, e ele gemia todo dia. Mas quando ele confessou o pecado, ele não mais ocultou, então Deus perdoou a iniquidade. Deus restaurou, Deus transformou novamente o que estava ali, né, naquela situação de abandono, de miséria. Deus trouxe de novo a bênção, restaurou novamente. Quando a gente lembra, né, de Provérbios, capítulo 28, 13, o que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre os seus pecados, que não revela, que não expõe para Deus, na verdade é alguém que está sem prosperar, na verdade vai piorando a cada dia mais, vai apodrecendo por dentro. Esse é o poder do pecado em tudo aquilo que nós temos, irmãos. Então, cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos, cuide do seu ministério, da sua família, do seu emprego, da sua casa, cuide de tudo isso e não deixe que apodreça. São as contendas de Deus contra nós. Então, o pleito de Deus permanece. Voltando lá ao livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, Deus coloca isso para o povo, mas o pleito continua. No versículo 9 ao 11 ele diz, portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Veja o que aconteceu, que nós falamos, Deus foi trocado por coisas nulas. Deus, algo maravilhoso, havia dado uma promessa, uma herança, uma terra boa, uma terra fértil, mas todos eles trocaram aquilo por algo que não tinha valor algum. E ele coloca aqui, né? Ele faz um retrato, Deus faz um retrato de que é mais fácil trocar o Deus verdadeiro do que o falso. É mais fácil abandonar o Deus verdadeiro do que o Deus falso. Eu faço uma analogia, uma vez eu disse isso a uma funcionária de um operador de cartão de crédito. Se você parar para pensar no que o banco faz com os correntistas, você acha que o banco cobra juros de quem paga ou de quem não paga? Querido, se você não sabia, ele cobra de você que paga. Porque o que não paga, já não paga mesmo para ele. Não vai fazer diferença. Então o banco ele não vai ficar preocupado com aquele cara que é caloteiro e que não está pagando. Você acha que a Light está preocupada com a gente que aplica o gato aí, que não paga? Não está nem aí, porque paga o gato é você, sou eu. Então, é mais fácil, né? É como se a gente estivesse olhando para a mesma ótica. É mais fácil para eles apertar, né, o bom e fazer com que ele pague do que o outro, do que é desonesto. Não, o desonesto deixa ele para lá, já não me dá retorno nenhum. Eu vou apertar é aquele que paga. Esse sim, que eu sei que vai me dar dinheiro, esse eu vou procurar apertar mais. Então também é a mesma analogia, é mais fácil maltratar o Deus verdadeiro, o Deus justo, o Deus correto, o único Deus, do que o Deus falso. Ah, o outro é falso mesmo? Dane-se. Não importa o que eu fizer, ele não vai me fazer mal nenhum, ele não vai me maltratar. Então deixa para lá. E aquele eu troco a qualquer hora, a qualquer momento. Mas Deus está dizendo isso. Ainda pleitearei convosco. Alguma nação trocou seus deuses que não eram deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito.
É a ilusão que o mundo dá, é a ilusão que o pecado dá, de que eu estou lucrando, de que eu estou levando vantagem, enquanto na verdade não há vantagem nenhuma. O verso 12 e 13 diz assim: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha a ilusão de que eu estou tendo lucro. Eles trocaram Deus, o Deus que sustentou o povo com maná, com água, saindo de uma rocha, um Deus que é chamado de Deus de água viva, por trocar por cisternas. Quem andava no deserto naquela época, para ter água, tinha que cavar cisterna. Quando enchia, quando chovia, aquilo servia de caixa d'água, de reservatório, de cisterna. Então eles tinham que cavar as covas para quando chovesse ter água. Mas com Deus eles não precisaram disso. Tinha sede, Deus dava água. Tinha fome, Deus mandava o maná. Deus sustentou o povo e nada disso foi preciso, mas eles preferiram cavar cisternas. E se fosse para cavar cisterna, que retivesse a água, ótimo, mas ainda eram cisternas rotas, furadas. A água ia toda embora. A água estava ali, virava, quando você olhava de novo, não tem mais água. A água foi embora, foi pelo buraco abaixo, vazou tudo. E isso é o retrato que o povo trocou Deus, um Deus todo-poderoso, Deus de águas vivas. Quem também tem algo para nos ensinar, abra lá no profeta Ageu, no capítulo 1. Agora você vai falar assim: pastor, lascou, hein? Onde é que está Ageu? Se te ajuda, está depois de Sofonias e antes de Zacarias. Ageu, capítulo 1, versos 5 ao 7. Ele diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ageu diz: pensem no passado de vocês, no que vocês têm vivido até agora. Vocês acham que estão levando vantagem, mas o que vocês têm não farta. Vocês bebem, mas não mata a sede. Vocês vestem, mas continuam, pelados. Vocês recebem um salário, mas é para botar num bolso furado. Bota aqui e vai embora. Você nem vê, não desfruta. Amados, é essa a imagem que Deus diz dessas pessoas que têm uma ilusão. Enquanto Deus dá onde não tem, sustenta de onde não existe, o mundo parece ter, isso escorre por entre os dedos. Diz a palavra também, lá no Salmo 37, verso 16, que o melhor é pouco com Deus do que muito na impiedade. É isso que diz o Salmo 37, 16, Provérbios 16, 8. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza dos ímpios. É melhor ter pouco, mas Deus é quem dá. É Deus quem sustenta, Deus quem faz render. É Deus que vai me dar quando não tem condição. É Deus que vai me sustentar. É assim, irmãos, que nós devemos ver, mas muitos estão sendo iludidos pelo mundo, pelo pecado, e as coisas não estão durando. E aí, a pior coisa, a dureza, é perceber tudo isso quando as consequências já vieram. Quando nós já sofremos essas consequências, aí é que dói, irmãos. Voltando lá em Jeremias, capítulo 2, verso 17 ao 19, ele diz assim: acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará,
e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Dura coisa, irmãos, é não atentar para o que Deus diz, não se converter, não mudar o seu rumo, não fazer diferente e chegar a esse ponto. Chegar ao ponto de ver a malícia sendo castigada, o pecado, a infidelidade sendo repreendida. Deus, então, agindo com justiça e dizendo quão é amargo me deixar e sofrer as consequências, mas ainda há tempo de perceber isso. Ainda há tempo, se não chegou a esse ponto que Deus diz no litígio, o pedido, lembra? Se arrepende, converta-se, volta para mim, larga isso tudo, deixa de ir atrás de ídolos nulos e volta para o Deus vivo, para o Deus que te sustentou, que te deu bênçãos. Então não espere o fim do litígio, não espere o fim desse processo, não deixa ele avançar, interrompa logo isso, se arrependa, não espere chegar ao fim, não espere a sentença. Às vezes as pessoas têm a oportunidade de fazer um acordo, e aí diz assim, vou fazer acordo não, deixa vir a sentença. Quando vem a sentença, vem aquela pancada, É assim também, irmãos. Deus está chamando, entre aspas, para um acordo. Não deixe eu aplicar a sentença, não deixe chegar ao ponto de você ver a sua malícia sendo castigada, não ver o quão amargo é deixar o Deus vivo, porque lembra, Ele é o juiz também. Ele é quem vai decretar a sentença. Então no capítulo 3, nós estamos encerrando, o verso 12 e 13, ele diz assim, vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e dize, volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. O 14, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Pedido de Deus, abandone tudo isso, volta, ó Israel, volta meu povo, volta para mim, eu me lembro de você, eu me lembro do seu amor, volta para mim porque eu sou compassivo, eu sou perdoador. Somente reconhece que você está errado, reconhece que você não está lucrando nada, você está perdendo e volta, converta-se. Irmãos, Deus não tem prazer na condenação, mas Deus tem prazer no arrependimento. Queria que você visse um texto que tem no livro do profeta Ezequiel, que também é bastante conhecido, Ezequiel capítulo 18, lá no versículo 23, Ezequiel 18, 23, diz assim, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Deus não tem prazer na condenação, Deus não tem prazer na morte, por isso Ele sempre coloca, converta-se, volta para mim, abandone esse mau caminho. E aí no texto que nós olhamos em Jeremias, diferente dos anteriores, dos pastores, dos sacerdotes, que não lembraram o povo, não falaram do povo, não instruíram o povo, Deus promete a eles que conduziria o seu povo pelos seus caminhos. É o que ele diz no capítulo 3, verso 15, lá do profeta Jeremias 3,15 diz, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Antes Deus repreendeu eles, os sacerdotes que não alertaram o povo, não falaram com o povo que vocês estão indo para o caminho errado. Ele também fala isso no capítulo 2, verso 8, da mesma maneira, ele diz, os sacerdotes não disseram,
onde está o Senhor. Mas eu agora vou dar a vocês pastores segundo o meu coração, para que vocês sejam apacentados com conhecimento e com inteligência. Mais uma vez, cuidado de Deus, o amor de Deus pelo seu povo. Então, ele chama ao arrependimento, prometendo a cura. No versículo 22 do capítulo 3, ele diz: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Esse é o desejo dele. Que o povo vá até ele e diga: Deus, estou aqui, estamos aqui, viemos ter contigo. O Senhor é o nosso Deus. Eu quero me consertar, eu quero voltar aos caminhos, eu quero fazer a tua vontade, porque quem anda vagando, irmãos, quem anda vagando, iludido pelo mundo, tem que ouvir a voz do Senhor. Para a gente encerrar, se o Ministério de Louvor já quiser subir, fica à vontade. Lá no capítulo 4 de Jeremias, do versículo 1 ao 4, Deus diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então, a gente vagando pelo mundo, a gente iludido pelo pecado, pela transitoriedade da vida, pelos prazeres da vida, mas Deus está chamando: circuncidai-vos o vosso coração, façam uma aliança comigo, voltem para mim, e aí eu tirarei as abominações, tirarei o meu juízo sobre vocês, e vocês voltarão a desfrutar de paz. Então, irmãos, não deixe, se porventura você estiver em litígio com Deus, se você ouviu essa palavra e você reconhece que Deus tem uma demanda, Deus tem uma controvérsia contigo, reconheça isso, volte-se para Deus, não deixe chegar ao final, não deixe que Ele decrete a sentença, quando não há mais possibilidade, quando você aí vai receber, né, o justo juízo de Deus. Não deixe chegar a esse ponto, arrependa-se e volte para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos louvar. Deus querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo alerta. Ó Pai, nós somos Teu povo, mas não queremos, Deus, entrar em contenda contigo. Não queremos, meu Deus, um pleito Teu contra nós. Não queremos ouvir, meu Deus, que estamos abandonando a bênção, não estamos Te seguindo, não estamos Te ouvindo, estamos esquecendo do Senhor e indo atrás de coisas vazias, nulas. Oh, meu Deus, cada um de nós tem que fazer a sua reflexão, cada um de nós pode ter alguma coisa nula em que estamos indo atrás, estamos esquecendo, Deus vivo, o manancial de águas vivas e cavando cisternas rotas. Meu Deus, abre os nossos olhos, abre os olhos de cada um de nós, nós que somos Teu povo, que nós possamos nos arrepender e voltar para Ti. Ó meu Deus, também aquele que estiver na vida de impiedade, que se converta ao Senhor, que se renda ao Senhor e que possa desfrutar da paz, desfrutar da bênção contigo. Ó meu Deus, faz isso no nosso meio. Não queremos, Pai, maltratar a Tua terra, a Tua igreja. Não queremos, meu Deus, manchá-la. Queremos cuidar dela, porque aqui é onde o Senhor habita. É entre nós que o Senhor habita. Ó meu Deus, nos ajuda em todas essas coisas. Nós oramos ao Senhor
e agradecemos em nome de Jesus. Amém.